Santíssimo Deus eterno Pai, nós te agradecemos por esse dia, te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, te louvamos pelo perdão dos nossos pecados por meio de Cristo, pelo sacrifício vicário santo que Jesus realizou por nós, pelo derramado do seu sangue. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Nos prostramos, ó Deus, diante de tua santidade, porque tu és Deus digno de louvor, de adoração. Pai, perdoa nossos pecados, nossas falhas, nossos erros. Pai, fala conosco, fala com essa pessoa que está sintonizada a esta mensagem. Toca neste coração, traga a cura, a libertação da sua alma e a restauração da sua vida, Deus. Assim nós oramos e ministramos no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ainda existe esperança para este mundo? Você crê que existe esperança para este mundo? Está estampado no coração, na alma, na mente das pessoas uma interrogação: onde está a minha esperança? Ou onde eu posso colocar a minha vida, onde eu posso sentir segurança, tranquilidade? Nós vamos citar alguns textos da Bíblia. A Bíblia, ela é um conjunto de livros sagrados, divinos e inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia, a interpretação dela é correta, porque ela interpreta ela mesma. A Bíblia diz que se um homem, ou ainda que um anjo dos céus, desça e prega-nos outro evangelho, outra doutrina, além do que está exposto na Bíblia Sagrada, nós poderemos considerar como anátema. Anátema significa maldito. Então o que é maldição não nos convém, não serve para nós. Agora, quando observamos a palavra de Deus, como ela está escrita e como Deus determinou e nos orienta, como Deus nos ordena a praticar, aí nós somos abençoados quando nós o praticamos pela obediência, pela fé no poder de Jesus Cristo. Ainda existe esperança para o mundo? No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, que é um versículo, muitas vezes se tornou chavão no meio cristão, que está escrito assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de uma forma toda especial, que ele entregou seu Filho. Jesus já entregou, já morreu, já ressuscitou, para que todos, o todos está incluso os brasileiros, os americanos, chinês, japonês, inglês, está incluso aí os árabes, está incluso os italianos, os portugueses, os paraguaios, os africanos, os índios, todas as nações, de todas as raças, povos, línguas, etnia, estão inclusos todos. Aqueles que ouvirem o Evangelho, aqueles que receberem a Cristo, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador das suas almas, arrependidos dos seus pecados, se converter, serão salvos. Agora, na palavra de primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 15 ao 17, está escrito: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Interessante que parece que há uma contradição em relação a João 3,16. Aqui é questão de interpretação pela revelação da própria palavra de Deus. O que o Senhor está dizendo em João 3,16? Que Deus amou as pessoas que estão no mundo de uma forma especial. Então, Deus amou, primeiro, entregando o seu Filho Jesus Cristo, enviando Jesus e entregando ele numa cruz para morrer pelos nossos pecados e iniquidade. Então, ele não está dizendo do sistema do mundo, está dizendo das pessoas que estão debaixo do jugo do sistema do mundo. Esse texto está dizendo das pessoas que estão escravizadas
as concupiscências do mundo. Aqui em João, primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 15 ao 17, está falando do sistema. Em João 3,17, nós entendemos que o Senhor está falando das pessoas que estão nesse sistema contaminado. Então as pessoas às vezes têm um entendimento alheio à realidade da palavra de Deus. Então seguir a Deus, servir a Deus, ser servo, filho de Deus, significa que nós vamos fazer o que Deus está ensinando. Primeiro, nós não vamos amar o sistema corrompido do mundo, as vaidades, a luxúria, o pecado, a iniquidade, a mentira, a concupiscência, o engano, tudo que é procedência de mal, de pecado, nós vamos abandonar. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, ou se alguém ama o sistema que impera através da corrupção em todos os gêneros no mundo, então o amor de Deus Pai não pode estar nessa pessoa. No Evangelho ainda de João, falando sobre sistema, na oração sacerdotal, Jesus Cristo nos traz uma palavra revelada, bem clara em relação a isso. Ele diz, capítulo 17 do Evangelho de João: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14, versículo 15. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, livrar do mal é livrar do sistema corrompido, corrupto deste mundo. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Versículo 16, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. 19. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também ele seja um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então a palavra é bem clara, na oração sacerdotal. Jesus pede para Deus Pai guardar do mal, da corrupção que impera através do jugo do pecado, da iniquidade, da corrupção que impera através do jugo da mentira e de todos os tipos de jugo, do tráfico, do jugo da droga, dos crimes e de toda a miséria que há neste mundo. Então Jesus pede para o Pai nessa oração de intercessão para guardar os seus seguidores, seus apóstolos, todas as pessoas que estavam seguindo e toda a igreja presente ali. Ele pede para que Deus guardasse aqueles no futuro. Ou seja, nós somos resposta da oração de Jesus. Nós somos resposta do trabalho vicário de Cristo. Por isso estamos aqui transmitindo a mensagem da palavra de Deus pela graça e pela misericórdia dele. Então o que o Senhor está dizendo? Que este mundo jaz no maligno. Ele está condenado por causa do pecado. Então esse mundo está reservado para o juízo. Quando está falando do mundo, está falando do sistema. Infelizmente, aqueles que não sair desse sistema, não se arrepender dos seus pecados e morrer no pecado, também serão julgados e condenados. Porque Jesus não veio para condenar o homem. No Evangelho de João, no capítulo 3, nós falamos 16, mas se você dá sequência, ele diz bem claro que ele não veio para condenar ninguém, ele veio para salvar. No versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, ou seja, as pessoas que estão no mundo, mas para que o mundo, ou seja, as pessoas que estão debaixo do jugo, fossem salvos por ele. Aí ele já direciona ao indivíduo. Quem nele crê não é condenado. Está falando de forma pessoal. Você crê em Jesus Cristo? Você crê no sacrifício que Jesus realizou na cruz por você? Você crê que o sangue que ele derramou tem o poder, a eficácia de purificar os teus pecados e iniquidade? É isso que ele está dizendo.
quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que faz o mal aborrece a luz, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então você crê em Jesus, você obedece à palavra dele, então você é salvo por ele, por meio dele. E o sacrifício já foi feito. Então ainda há esperança para este mundo? Para o sistema do mundo não há esperança. Ele está caminhando para um caos, para uma destruição total. E as pessoas que se julgam sábias, que se acham que não precisa de Deus, elas também estão caminhando para a destruição das suas próprias almas. Por isso que a palavra de Deus está sendo pregada. O Senhor diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Evangelho de João, o capítulo 8, versículo 32. Versículo 36. Jesus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Então ele está falando dele mesmo. Foi para isso que ele veio a este mundo, para nos libertar do jugo do pecado, como está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28. O que é jugo? É imposição de carga. Pode ser imposição aí de leis, pode ser um jugo, pode ser imposição aí de você pagar imposto. Agora, Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados. Evangelho de Mateus, capítulo 11, no versículo 28 ao 30. Vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Pode ser o jugo do cansaço do pecado, da iniquidade, cansaço da droga, do crime, da prostituição, da mentira, do lesbianismo, do sensualismo. Pode ser o cansaço aí que você está carregando o jugo sobre os seus ombros, sobre a sua alma. Do homicídio, você às vezes matou alguém, está sob esse jugo. Pode ser o cansaço que você está carregando da religião, o jugo da religião, que não consegue te libertar, não consegue curar a tua alma, não consegue te tirar do fundo do poço. Então, independente do jugo, seja religioso ou não, Jesus está fazendo um convite. Aí ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Ou seja, o jugo de Jesus é leve, é suave. Jesus já pegou o nosso jugo pesado de condenação, e ele foi morto, ele foi sepultado, ele ressuscitou dos mortos, ele venceu a morte, ele venceu o jugo do pecado, da iniquidade, da maldição, da condenação. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Estar em Cristo é viver a doutrina de Cristo. Estar em Cristo é viver a santidade de Cristo, porque Jesus é santo. E sem santificação ninguém verá o Senhor. Nenhum homem, nenhuma mulher de todas as nações, gerações, entrarão no reino de Deus se não passar pelo processo da regeneração, da transformação, da santificação. Santificação significa pureza de vida. Santificação significa vida de Deus em nós. Deus não compactua com o pecado. Deus não compactua com o sistema falido, corrompido deste mundo de treva. Agora as pessoas pensam que toda religião leva a Deus e que Deus está presente em todas as religiões. Isso é um engano, é um engodo, é uma mentira e é uma trapaça da própria mente humana. Porque Deus não está em todas as religiões. Religiões no latim significa religar o homem com Deus. E biblicamente significa que Jesus, ele não fala, não veio tratar de sistema religioso, de dogma. Ele veio tratar da alma ferida. Ele veio tratar das nossas vidas. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Ou seja, das pessoas que estão presas ao sistema deste mundo físico, desta terra,
materializada, ele veio tratar com o problema do pecado. E o problema do pecado está na alma do homem. Por isso é que ele sofreu no físico, ele padeceu, ele morreu, ressuscitou e venceu o pecado, venceu o diabo, venceu o mundo, venceu as nossas fraquezas, as nossas limitações. Então nele nós temos condições e a graça de servir a Deus. Nele, em Cristo, em obediência a Ele. Então esse negócio de dizer que toda religião leva a Deus, leva sim. Todas vão levar a Deus. Agora, em questão de salvação é outro assunto. Em questão de santificação já é outra realidade. Então quem leva a Deus para a salvação, a presença de Deus, é Jesus Cristo. Quando aceitamos a Cristo, aceitamos a sua palavra. Quando aceitamos a sua palavra, nos submetemos à sua doutrina. Quando submetemos à sua doutrina, renunciamos à nossa doutrina humana, às nossas filosofias, às nossas axiologias. Renunciamos àquilo que nós aprendemos que é contraditório aos ensinos da palavra de Deus. Então, o mundo em si, o sistema, não há esperança para este mundo. E tem uma palavra que está escrito na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, aqui no capítulo 15, está tratando da ressurreição de um Cristo que morreu, mas que ressuscitou dentre os mortos. Aleluia! Ele está vivo, glória a Deus. Ele venceu por nós, ele venceu os nossos pecados e miséria, ele venceu o diabo, ele venceu o inferno, e a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Está dizendo da igreja, está falando de sistema religioso, não está falando de placa dominacional, está falando de um povo, como está em Evangelho de João, no capítulo 15, você pode ler todo o capítulo, que fala da videira. A videira é Cristo Jesus. Fala dos ramos, os ramos somos nós, e fala do agricultor, que é Deus Pai, o Criador. E um dia Deus Pai voltará pela pessoa de bendita de Jesus e levará os ramos, os frutos que esses ramos dão. Quem são os ramos? Somos nós, a igreja. Então está falando que todo que está em Cristo, independente da placa dominacional. Agora eu te pergunto, quem que está em Cristo? Onde é que Cristo está? Na igreja do qual o glorifica a Deus por Jesus, na obediência, na fé, na santificação. Hebreus capítulo 14, versículo 12, ou 12, 14, aliás, sem a santificação, diz, segui a paz com todos, sem a santificação ninguém, está dizendo, alguns, ninguém verá ao Senhor. Agora, como Jesus pode estar em todas as religiões? Como Deus pode estar presente em todas as religiões? Se coloca pessoas no centro, no lugar de Jesus. Se coloca, às vezes, os apóstolos de Cristo. Se coloca a mãe de Cristo. Ou se coloca outros personagens humanos que fizeram boas obras. Nós não podemos citar nome, não vamos citar aqui por questão de ética. Mas quantas religiões que substituíram o Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos por pessoas pecadoras, pessoas que foram servos de Deus, mas que tiveram as suas falhas. Cristo é perfeito, ele não falhou. O sangue dele é imaculado, é o sangue dele que nos purifica de todo o pecado. E na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem chamado Jesus Cristo. Por isso está escrito na carta, você pode ler lá na carta de Timóteo, está escrito assim na palavra de Deus, que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus, diz mais,
e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Há um só Deus. Quem que é um só Deus? Jesus Cristo, o homem. Um só mediador. Então Jesus Cristo é o mediador, é aquele que nos liga. Ele é o advogado justo que justifica as nossas causas quando nos arrependemos delas, quando arrependemos das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados, aceitamos a Cristo, a sua doutrina e seguimos. Então, para entrar no sistema de Deus, precisamos renunciar. Por isso que Jesus deixou bem claro, Jesus Cristo não engana os seus seguidores, ele não engana os servos, os filhos de Deus. Ele deixou bem claro para os apóstolos, para nós e para todos aqueles que querem morar nos céus. Ele diz: olha, o caminho é estreito, a porta é estreita, é apertada. Para entrar no reino do meu Pai, vocês vão ter que se esforçar. E diz mais, e a salvação não é por mérito, não é por boas obras. Boas obras deve ser fruto da nossa fé e obediência à palavra de Deus. É um dever de todo cristão. E boas obras não é só dever também dos cristãos. Até as pessoas que não são cristãs faz boas obras, não para justificar os seus pecados, mas porque é um dever do índio, é um dever do brasileiro, do argentino, do americano, do paraguai, do português, do alemão, é um dever do japonês, do chinês, é um dever do povo árabe, é um dever de todas as nações, de todos os povos e etnia, praticar boas obras na sua cultura, seja familiar, seja social, religiosa. Então, boas obras é um dever do caráter honesto, justo. Isto é normal. E as pessoas às vezes pensam que boas obras vai salvar. Quem salva é Cristo. Agora, nós como cristãos, automaticamente vamos praticar boas obras pelo amor de Deus, não pela troca, pelo gambiar, tentando comprar a Deus. Não é isto que vai levar à salvação. Então, há esperança para esse mundo. Agora, tem pessoas que têm esperado, como aquelas pessoas que esperavam de Jesus alguma coisa. Jesus, ele curava os cegos, dava vista aos cegos, curou os leprosos. A Bíblia diz que ele curou 10, um voltou para agradecer e seguiu. A Bíblia diz que Jesus multiplicou os pães e os peixes. Mas no momento que a palavra de Jesus foi chamando o povo ao compromisso, à obediência a Deus Pai, aquele povo foi embora e saíram reclamando e maltratando a Cristo. Então, a salvação, ela é individual, a salvação não está na religião, a salvação não está no padre, não está no pastor, a salvação não está no sistema religioso em si. Quando estão dizendo sistema religioso, estão dizendo religião que fala em Cristo, mas vive o pecado. Fala em Cristo, mas vive segundo o que pensa. Então, esse sistema religioso não tem nada a ver com o sistema da palavra de Deus. Ainda que fala em Cristo. Apocalipse capítulo 3, fala de uma igreja que destaca, mas destaca as 7 igrejas. Você pode ler no capítulo 2 e 3, as 7 igrejas. E essa igreja de Laodiceia, ela destaca porque tem muitas igrejas que compara-se à igreja de Laodiceia. Jesus chega e bate na porta, ou seja, no coração daquela igreja. Porque aquela igreja, ela se adaptou ao sistema da luxúria deste mundo. Ela trouxe para dentro do seu conceito religioso a cultura do mundo, da vaidade, da luxúria. E aquele povo, a Bíblia diz que eles batiam no peito e dizia, é só você ler em Apocalipse 3, do versículo 14 em diante, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Está falando da pessoa bendita, maravilhosa de Jesus Cristo. Ele é o príncipe dos príncipes, rei dos reis, o alfa, o ômega, o Senhor, o salvador das nossas almas. Eu sei as suas obras, que nem és frio nem quente, tomara foras frio ou quente. Está falando para a igreja. Ele está falando para a igreja que teve experiência com ele, com o reino de Deus, experiências com os dons espirituais, experiências ministeriais, uma igreja que fazia culto, uma igreja que falava no nome dele. Agora, versículo 16,
Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Não sabe que é um desgraçado e miserável e pobre, segue nu? Aconselho-te que de mim compres ouros provado no fogo, para que te enriqueça e vestes brancas, para que te vista, não apareça a vergonha da tua nudez, e unja com os olhos de colírio, para que veja. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Diz mais, ao que vencer. Isso aqui é uma palavra voltada a cada indivíduo. Ao que vencer. Então está dizendo que aquela pessoa que vencer, ele concederá que se assente com ele no trono, assim como ele venceu. Ele diz, e assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ainda há esperança para este mundo? Não há. As pessoas estão aí cucadas com religião. Agora você pode questionar, ou o diabo pode tentar te iludir. Não precisa você congregar, não precisa você tomar santa ceia, não precisa você dizimar, não precisa você ofertar. Isso é um engano de Satanás. O diabo, ele quer que você não congregue. Ele não importa se você vai na igreja fazer uma campanha, ele não importa se você vai de vez em quando buscar um recurso, seja espiritual, natural para a tua vida, mas ele não quer que você tenha comunhão. Agora a ordem de Cristo é que nós devemos sim congregar, tomar a santa ceia. Se Deus te levou para a Assembleia de Deus, é lá que Deus quer te colocar, fica lá. Se Deus te levou para a Presbiteriana, congregue lá. Se Deus te levou para a Batista, congregue lá. Se Deus te levou para Deus e Amor, congregue lá para a comunidade. A igreja onde prega a verdade, onde Jesus Cristo é o Senhor, é o cabeça, onde combate o pecado, onde busca a santificação. Porque tem muitas igrejas com o nome de Deus e elas não têm nada a ver com Deus. São apenas filosofias humanas, são conceitos adaptados. Então pegando a Bíblia e tentando adaptar, sabe para quê? Para ostentar o pecado. Isso aí é bem claro. Então a apostasia está aí nesse sistema, desse mundo já amadurecido para o juízo de Deus, amadurecido para a grande tribulação, porque nós cremos que nós estamos no tempo do princípio das dores, como diz Mateus capítulo 24. Então é importante você se preparar, se preocupar com a sua santificação. Eu me preparar, me preocupar com a minha santificação, porque sem a santidade, e este mundo não tem santificação. Jesus disse na oração sacerdotal, já lemos aqui nessa passagem, nessa palavra, na oração sacerdotal, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14. Dei a tua palavra, e a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. Santifica, purifica-os, Pai, na tua verdade. Então, tem pessoas que têm um conceito que não precisa congregar, e a Bíblia diz o contrário. Não deixai de congregar, como é costume de alguns. Está escrito aqui em Hebreus, capítulo 10, no versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestemos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai se aproximando aquele dia. Então a Bíblia diz bem claro, não deixamos de congregar, como é costumes de algum. Capítulo 13 de Hebreus, versículo 17, está escrito assim: obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque vela pela vossa alma, como aqueles que hão de dar conta deles, para com o que façam com alegria, não gemendo, porque isto não vos seria útil. Então obedecei à liderança, sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos aos homens que Deus constituiu como liderança, que anda na fidelidade da palavra de Deus. Então por isso que é importante, meu querido, você examinar a Escritura. É importante você examinar João no capítulo
nós lemos ou citamos aqui, João capítulo 5, versículo 39. Examinai a Escritura, porque julgais ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, disse o Senhor Jesus Cristo. Então é importante você ler a Bíblia, buscar a sabedoria de Deus, não simplesmente para conhecimento teórico ou para enriquecer as suas faculdades mentais, para dizer que conhece Bíblia, histórias bíblicas e viver debaixo do jugo do pecado. Não é nada disso. É examinar a Escritura para ter temor de Deus e obedecer a Deus pela obediência da palavra. Há esperança para o mundo? Não. Mas há esperança para você. Independente do seu pecado, independente da sua situação, independente da sua condição social, religiosa, financeira, familiar, Jesus Cristo ama você. Ele tem a resposta para a sua vida. Ele tem a diretriz para o seu caminho. Ele tem a bênção que você necessita. E uma das necessidades, quem sabe até você está precisando, é da paz. E a Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Deixo-vos paz... Filipenses capítulo 4. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Agora, deixo-vos a paz e a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou-lo teria dito, porque eu vou preparar lugar e voltarei, para que onde eu estou estejais vós também. Evangelho de João capítulo 14. Deixo-vos a paz, está no versículo 27. Então, quem sabe, essa paz que você precisa é a paz que vem dele. Se você ainda não recebeu Jesus, se recebeu, permaneça firme nele, santificando a sua vida. Não dê vazão às concupiscências da carne, do mundo. Não dê vazão a essas doutrinas falsificadas, antibíblicas, essas doutrinas que estão aí proliferando a cada dia, que são doutrinas de demônios ou de homens que estão ostentando as suas luxúrias, buscando enriquecimentos ilícitos ou buscando poderio ou outro tipo de prazeres ou de coisas que lhe interessam. Então, procure uma igreja onde Deus está presente, onde combate o pecado, onde combate a iniquidade, onde a palavra traz a graça da santificação. Porque que adianta você seguir religião? O que adianta você seguir sinais? Os sinais acompanharão aqueles que creem. Nós vemos sinais, Deus curando o câncer, nós oramos pela cura do câncer, da AIDS, nós oramos pela libertação das pessoas. Nós vemos os dons, mas que adianta você seguir dons? Você tem que seguir Jesus Cristo, que é o autor dos dons espirituais. Você tem que seguir a Jesus Cristo, que é o Senhor, que é aquele que capacita os homens, seus servos, como Moisés, como Elias, profeta, Isaías, é aquele que capacita mulheres, homens, adota através do Espírito Santo, cheio de dons, como se são ferramentas espirituais para beneficiar a edificação do corpo de Cristo. Porque tem pessoas que estão seguindo pastores, porque não é o pastor que tem a culpa, não é o missionário. Às vezes a pessoa, ou pode ser que seja o líder que tem a culpa, que está aí acariando de um benefício e usurpando a glória de Cristo, usando o dom que Deus deu para acarear a pessoa, quem sabe com o interesse de acarear recursos. Então é errado e é pecado isso aí. A Bíblia diz que Balaão, ele foi um profeta no Velho Testamento, e as profecias deles foram cumpridas à risca porque era de Deus. Mas Balaão se perdeu pelo espírito da luxúria, da ganância financeira, e ele entrou no sistema do rei Baraque, e ele foi atraído, engoldado pelo ouro e perdeu a sua alma, porque ele não quis amar a Deus acima do ouro. Então, há esperança para esse mundo? Não. Para o sistema do mundo? Não. Agora, há esperança para você que está nesse sistema, independente, como já falamos, da sua situação. Entrega a tua vida a Cristo. Congregue. Quem sabe você está escandalizado através dos escândalos pela televisão, pela internet, dos escândalos que você viu no seu bairro, ou que você leu no jornal. Meu querido, é a tua alma que tem valor para Deus, é a minha. Tira os teus olhos dos escândalos, tira os teus olhos dos homens, tira os teus olhos do que eu acho, tira os teus olhos da crítica
que não constrói nada, que destrói. Tira os teus olhos de tudo aquilo que está te impedindo de você ser abençoado. Coloca os teus olhos em Jesus. Coloca os teus olhos na palavra. Faça a tua parte. Vá para os caminhos do Senhor. Primeiramente para Cristo. Depois vai congregar. Nós vemos a igreja ilustrando como um hospital que entra a pessoa de todo tipo, de toda enfermidade. E no hospital ela tem a cura limitada. Agora, na igreja, tem a cura ilimitada. A igreja que prega Cristo e que Jesus é o cabeça, que é o Senhor. Tem a cura da alma, tem a cura do espírito, tem a cura do corpo, tem a cura do casamento, tem a restauração do filho, tem a libertação, tem a prosperidade, tem o amor, tem a comunhão, tem a graça, tem a presença do Espírito de Deus, tem a presença da palavra de Deus. Então, busca o Senhor, invoque o nome do Senhor, seja sincero, transparente com Deus e analise a palavra de Deus com temor e tremor, e você será abençoado. Eu termino dizendo, Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor não acrescenta dores, a bênção do Senhor acrescenta alegria, satisfação. Deus ama você. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra e oramos por esta vida. Meu Deus, se essa pessoa está presa a sistema da corrupção, qual seja ela, nós oramos para que o Senhor liberte essa pessoa. Liberta esse jovem, esta jovem, liberta esse homem, liberta esta mulher, liberta esse casamento, liberta essa família, meu Deus. Derrama a tua graça, o teu poder, a tua unção. Transforma, meu Pai. Meu Deus, nós oramos para que essas pessoas sejam tocadas pelo Espírito Santo do Senhor e elas alcancem a bênção da salvação, da restauração e do milagre. Que Deus te abençoe, que Deus te levante, que Deus te fortaleça, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se essa mensagem te abençoou, repasse ela para alguém que necessita. Deus ama você em Cristo Jesus. Amém.